Questão Enem 2021. Na descrição do texto nós temos um link, na descrição do vídeo, temos um link com um PDF contendo todas as 13 questões de história do Enem 2021. Baixa o PDF, responde as questões e aquela questão que você errou, você responde comigo. Chamei o lápis aqui e vamos à resolução. Achei aqui. O texto então do enunciado diz o seguinte: eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aproveu banir para essa cidade vários ciganos homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Então, o rei Dom João está banindo da cidade vários ciganos, e ele classificou aqui como homens, mulheres e crianças, e o motivo, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Aparentemente não ficou claro qual seria o procedimento. Tiveram ordem de seguir em diversos navios destinados a esse porto e, tendo eu proibido por lei recente o uso de sua língua habitual, aí é importante essa coisa da língua habitual dos ciganos, os povos romas, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sobre ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que, daqui por diante, seu uso desapareça. Quando existe, por parte de um Estado, e aí nós estamos falando da figura de um rei absolutista, o Dom João, a necessidade de tolher, restringir a manifestação cultural, e uma manifestação cultural tão básica como, por exemplo, a língua de um povo, o intuito, de certa forma, é exatamente fazer com que esse povo comece a perder um pouco da sua identidade. De maneira que vamos entender o enunciado, e aí a gente volta ou revisita as partes do texto que seriam interessantes. O enunciado pede o seguinte: a ordem dada ou emanada da coroa portuguesa na figura do rei Dom João para sua colônia americana em 1718, então estamos falando de um período do Brasil colônia, e essa lei determina inclusive para que a coroa, os administradores da colônia brasileira cumprissem tal medida aqui, apresentava um tratamento da identidade cultural, pautado em passamos por aquela coisa da identidade cultural, que é a língua de um povo. Existem alguns elementos básicos que formam a identidade cultural de uma nação, de um povo. A língua falada, a religiosidade, a história desse povo, que seria, de certa forma, o passado, a economia de um povo, e também, em muitos casos, uma questão cultural mais ampla, com alguns comportamentos. O que pode, inclusive, a cultura ser englobada, nas 4 anteriores. Só existem essas, Diego? Essas seriam as básicas. É claro que podem existir muitas outras a depender das particularidades de cada povo. Então, na letra A, ele diz que a identidade cultural que foi destacada no texto, ou o intuito era converter grupos infiéis à religião oficial. Muito embora a gente saiba que existam algumas diferenças religiosas entre esses grupos e os poderes estabelecidos católicos, o texto não pautou a questão religiosa necessariamente, e deixa a alternativa da letra A falsa. A ideia da letra B determina o seguinte: suprimir formas divergentes, ou seja, acabar, tirar, retirar essas formas contrárias de interação social. Eu estou interagindo socialmente com vocês através de um vídeo pela nossa língua habitual, que é o português. Então, essa era uma forma, a língua habitual de um povo, de eles interagirem entre eles, de maneira até que se tornava uma forma de proteção para que as pessoas que não falassem essa língua não entendessem o que eles estavam falando entre si, e era uma forma de proteção às perseguições e tudo mais. O que também causava por si só às pessoas diferentes dos ciganos uma estranheza. O nosso gabarito é a letra B, que a intenção então é suprimir essas ideias ou essas práticas da interação social.
Na letra C, ele caracteriza a ideia de evitar o envolvimento estrangeiro na economia local. Embora os ciganos eles sejam meio nômades, quase nunca ficam presos a um local, não era esse o intuito de reprimir a participação estrangeira. Para Portugal é até melhor que esses indivíduos estrangeiros estivessem ali levando dinheiro. Porém, a forma que você não tem de controle desses grupos acabava trazendo um estranhamento ao Estado português, à coroa portuguesa da época. Uma curiosidade que você sempre que puder, né, a coroa vai vir sempre assim com é a mesma coisa que o Estado português. Na letra D, ele menciona aí, ó, reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas. As revoltas nativistas elas são feitas pelos locais, os nativos, e os povos ciganos, por serem nômades, eles não possuíam essa característica nativa aqui na América. A letra E, controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones. O autoctonismo quer dizer que o indivíduo é do lugar, é uma espécie de sinônimo para nativo. Os estrangeiros, eles são alóctones, eles vêm de fora do lugar. Então, quem seriam os autóctones do Brasil? Os indígenas, que é o povo nativo e originário daqui. Então, essas manifestações não podem ser consideradas umas manifestações ou características do continente americano, porque os povos ciganos, eles vinham de outros lugares da Europa. Então, alternativa, letra E, falso. Espero que tenha sido a contento. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.